Olá, princesas! Olá, príncipes de Cristo! Tudo bem com vocês? Hoje nós trazemos um vídeo de testemunho. Acho que foi só porque no vídeo da virada eu falei que não tinha muito testemunho. Será que foi? Nós vamos trazer aqui um testemunho que aconteceu na semana passada, na quinta-feira. Foi, né? Na quinta-feira. Quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu postei uma foto falando que a gente estava viajando, indo pra praia. Desde o ano passado eu tava com muita vontade de ir pra praia. Não falava de outra coisa, né, amor? Que ano que você não tá com vontade de ir pra praia? Todo ano a gente tem vontade de ir pra praia. Mas eu tava, tipo assim, necessitando, sabe? Aí eu falei, nossa, eu preciso de uma água salgada pra começar o ano. E aí a gente falou, vamos de bate e volta. Mas como vocês sabem, a gente não tem carro. Então a gente precisava ou dos meus sogros irem juntos, só que minha sogra não tava muito afim. E aí ela queria ir pra Paraty, a gente queria ir pra Ubatuba. E aí então meus pais vieram pra cá, pra Cruzeiro, pra passar uns dias com a gente. E aí eu falei, vamos fazer bate e volta então, né, vamos lá. Só que meu pai antes tinha uma caminhonete. E ele trocou agora por um Siena, né? 1.0, e vocês sabem que 1.0 é bem mais fraco. Mas tudo bem, fomos para a praia, né, amor? Curtimos muito, o Lucas ficou o dia inteiro no mar. Nossa, foi muito bom. Mesmo que choveu à tarde, foi muito bom, foi gostoso. Nossa, deu assim aquela tranquilidade, assim. E aí chegou a hora do quê? De ir embora, né? Chegou a hora de ir embora e eu já tinha falado pra ele, vamos embora pela Tamoios, né? E eu fiquei na minha cabeça, a gente vai embora sossegado porque a gente vai embora pela Tamoios. A gente vai pela pista boa e tal. Só que, homem, vocês já viram, o negócio de economizar tempo e dinheiro. E aí ele começou lá a calcular e falou, olha, se a gente for pela Tamoios, a gente vai chegar 3 horas da manhã em casa. E vai gastar mais tanto. Aí eu, mas e daí? O que tem? Vamos por lá. E aí meu pai falando, não, o carro aguenta. E minha mãe falando, não, o carro não aguenta. E eu concordando que o carro não aguentava. Pra mim o carro não aguentava. E mesmo que se aguentasse, eu não queria subir por aquele lugar. Só que aquele lugar tem que falar, pela Oswaldo Cruz, que é que liga Taubaté a Ubatuba. Pra quem já foi pra Ubatuba conhece que é uma estrada cheia de curva, tudo muito em pé. E aí os homens, né, falou, vamos. Aí tá, né, eu falei, tá bom, vocês sabem o que tá fazendo, mas ainda assim eu tava olhando pra aquela cara, assim, pra ele, tipo, sério mesmo que você tá fazendo isso? Que ótimo que eu fiz isso. Aí então a gente parou primeiro no mercado, compramos água e a gente queria comprar refrigerante, mas lá tava tudo quente e fomos em outro mercado. Chegamos no mercado lotado e falou, não, vamos embora. Aí eu cheguei no estacionamento do mercado e falei pra ele, olha, vou dar uma cochiladinha porque eu tô muito cansada, eu tô com muito sono. Aí perguntei pra ele, você não quer cochilar um pouco? Ele, não quer. Aí tá. Tô lá eu dormindo, quando de repente o carro para com tudo assim. Aí pronto, o que aconteceu, né? Aí, nisso o carro não ia, e isso foi o quê, amor? Logo no comecinho, né, do Oswaldo Cruz, não tinha andado quase nada. E aí, o que a gente fez? Meu pai desceu, minha mãe desceu e eu desci. E aí, do carro. E aí o Lucas continuou subindo, parou, a gente entrou. Quando foi de novo, parou. Aí parou e aí o Lucas falou, não, vocês ficam aqui dentro, deixa só o pastor Paulo descer. E aí meu pai saiu. Só que, gente, pensa num breu. Aquela estrada é totalmente escura, não tem uma luz. E a gente não deixou nenhum celular com meu pai. Tudo perto de curva, um monte de curva. E aí o Lucas foi subindo e tipo, nossa, e a gente mal preocupado com meu pai. Meu pai não tem costume de andar muito, né? Ele não corre, né? Leva uma vida, né, meio que sedentária. E aí a gente, né, preocupado, né? O Lucas coração na mão, pedindo pra Deus proteger o sogro dele, né, amor? E aí meu pai chegou, e aí nisso o Lucas falou, não, vamos esperar sair todos esses carros. E eu, gente, eu não sei, eu não entendo porque eu sou assim, mas eu sou muito calma em situações assim. Suave na nave. Nossa, eu sou muito tranquila. O Lucas já tava nervoso e ele é calmo, mas nesse dia ele ficou com o peso de que, tipo, ele tinha que proteger todo mundo, porque era ele que tava dirigindo. Lógico. E aí meu pai, minha mãe e meu pai parecia que tava calmo também. Eu não vi meu pai bravo em instante nenhum. Não me lembro dele bravo. Minha mãe já tava mais nervosa, meio que acompanhando o Lucas. E eu tava muito tranquila porque eu confio muito no Lucas dirigindo. Eu sei que ele não ia deixar o carro descer. Eu tava tranquila, porque eu sabia que ele ia conseguir tirar a gente dali. E então ele esperou os carros tudo passar. E aí nisso começou, né?
o carro subir, né, amor? Você foi em usando... primeira, vamos forçando o motor. O carro berrando, meu Deus, o céu, tava gritando. Mas tava subindo, tava subindo. Eu orando, falando, Deus, dá força a esse carro, uma força que não tem. E eu fui vendo pelo GPS pra ir falando pra ele, olha, tá se aproximando curva. Na hora que chegou no pior, assim, no cotovelão, assim, ó, horrível. Na hora que eu vi aquilo, eu falei, amor, é o pior de todos agora. E era realmente isso aqui, ó, gente. Era uma curva assim, ó, um cotovelo, realmente. Na hora que ele chegou aqui, ó, que subiu aqui, na hora que foi virar aqui, que era a subida, né, tinha uma fila de carro. Tudo parado. Carro parado. Aí o Lucas falou, já era, não vai subir. E aí a gente parou, o meu pai desceu e o Lucas preocupado de vir algum carro atrás e bater no meu pai, porque a gente parou exatamente aqui, assim, ó, bem na curva. Quem vem daqui, ó, não enxerga quem que tá aqui, ó. E quem vem daqui, vem aqui com a nossa estradinha, e quem vem daqui vem engrenado pro carro subir, né? Vem, ó, correndo. E aí minha mãe brava, meu pai não entrava, e aí no fim... Meu pai entrou, eu falei, calma, gente, vamos refletir. O Lucas queria dar a ré pra descer até a baia, que tinha logo aqui, ó, bem nessa curvinha. Aí, nisso, a gente falando, não tem como, porque todo mundo vem chinelando. E o Lucas falando, não, dá sim, vai lá sinalizar que dá. A gente, não dá. E realmente não dava. O Lucas não estava entendendo que não dava. Só que aí, gente, foi por Deus. Quem desce ali... sabe que não pode descer ônibus. Tem duas placonas gigantes, tanto na subida quanto na descida. Tá certo. Tanto na subida quanto na descida, falando que é proibido ônibus e caminhão. E a gente tava bem no trecho que é proibido ônibus e caminhão. E aí, nisso, a gente bem ali naquela curvinha, o que começou a acontecer? Os carros que estavam vindo atrás, tava parando, porque não tinha como subir. Atrás Por quê? da Porque gente. tinha alguém parado lá. E aí, aquele pessoal parando, quando de repente desce um ônibus. Aí, tipo assim, eu falei, já era, a gente trancou tudo, porque aí ficou o nosso carro aqui, aquela fila de carro já lá pra baixo, e o ônibus bem aqui assim, ó, de frente pra cá. Aí, a gente falou pro Lucas tirar um pouquinho. O ônibus tava aqui, né? Tem que explicar no na outra mão, né? Na outra mão. E aí, nisso, o Lucas, a gente falou pra ele movimentar um pouco ali o carro, pros carros que tava descendo conseguir passar. E aí o Lucas começou a ficar desesperado, porque a gente viu carrão, gente. Carro assim de gringo, sabe? Carro de pessoa rica, que é aqueles carrão forte pra caramba, né? Passando o maior sufoco pra porque subir pararam aquilo. Bem numa subida assim, e pra continuar a subir, né, no meio pra continuar a subida. Depois de uma parada, os carros estavam penando. E aí nisso conseguiu liberar com que aqueles carros passassem tudo. Eu já tinha descido com o meu pai e o ônibus, ele só tem como descer para outra mão nessas curvas, pegando junto à outra mão. Na hora que eu lembrei disso, eu comecei a gritar pro Lucas, amor, agora é a hora, desce. E o Lucas não tava entendendo. Eu quase descendo do carro, sabe, abrindo a porta. Não, eu não fiz isso não. E aí ele e minha mãe lá dentro conversando e a gente tentando falar. E tinha que ser o mais rápido possível para que o ônibus não saísse logo, né? E aí o ônibus já tinha saído quando ele terminou de colocar o carro na baia. Então foi a hora que a gente começou a descer com o carro a serra, né? Daí o que a gente fez? Em vez de continuar subindo Oswaldo Cruz e faltava poucas curvas pra gente terminar esse trecho sinuoso, em vez de a gente continuar subindo e o carro não tinha força para continuar subindo, nós preferimos descer, então voltar para Ubatuba, passar por Caraguá para pegar Tamoios para daí voltar para nossa cidade. E para vocês terem uma ideia, ó, a gente tinha abastecido mais R$30. Aí a gente fez a conta de quanto de combustível que foi para subir aquele trechinho, né, amor? O litro fez 2 quilômetros. Tipo, queimou demais. Então, o que a gente quer frisar aqui também é, tipo, não olhe o quanto vai gastar, não... Segurança. É sempre a segurança, sabe? Pense, dinheiro não é nada nessa vida. Traz uns momentos de felicidade e tal, mas muitas vezes não traz paz. Então a gente começou a descer, o Lucas estava bem nervoso, o Lucas chorava e ria ao mesmo tempo, E aí agora eu vou deixar ele contar a parte dele. Um dia antes da gente ir... Na madrugada que a gente foi, antes da gente dormir... Eu peguei o meu iPhone e tava vendo Instagram. E aí eu vi que a Tauana Felizarda tinha acabado de postar no canal dela um testemunho de um acidente.
E aí eu fui e falei, nossa, eu vou assistir, né? Porque chocante as imagens que ela tinha colocado no Instagram. E aí ela começou a contar sobre o acidente que eles tiveram, né? E todas as coisas que eles estavam conversando com Deus antes de acontecer o capotamento do carro. Assim, foi coisas muito fortes. E a irmã dela, antes de capotar o carro, a irmã dela começou a orar e falando, não, nós temos anjos ao nosso favor, Deus está conosco. E aí então que o Lucas depois que foi contar o que ele viveu enquanto ele estava escutando, eu escutando esse testemunho. A Nathalie estava aqui na sala de casa ouvindo esse vídeo, né, pelo celular. E enquanto ela estava ouvindo o vídeo, eu senti no meu coração, enquanto a Tauana estava agradecendo no vídeo, ela agradece muito ao Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo, pelo livramento. E eu já tinha acabado de orar para dormir, a gente dormiu aqui na sala, que meus sogros estavam aqui, né? E enquanto ela estava assistindo o vídeo, eu senti Deus falando no meu coração que Ele daria para nós experiências de livramentos, que Ele estaria com a gente. Daí beleza, isso daí foi de madrugada, nós fomos pra praia, curtimos a praia, na volta da praia, a Nathalie já contou tudo, na hora que a gente já estava lá em cima, né? E o carro passando, lambendo meu sogro, e meu coração a mil, preocupado com eles no carro, afinal eu estava na direção. Quando tudo isso daí passou e nós já estávamos descendo a serra, eu ainda muito nervoso, E aí você lembra disso? Eu me lembro que na hora que a gente desceu a serra, eu comecei a agradecer, falando obrigado Deus, obrigado Espírito Santo. E na hora que eu falei obrigado Espírito Santo, eu lembrei da madrugada, do vídeo que a Tauana tinha... Tauana, né? Que a Tauana tinha publicado, que a Nathalie estava assistindo, e o que eu senti Deus falando no meu coração. Naquele momento me veio um enorme sentimento de gratidão a Deus, porque a gente viveu momentos ali de riscos, principalmente para o meu sogro. Desculpa, viu, sogrão? E meu coração ficou na mão, preocupado com a Nathalie, preocupado com eles. E na hora que a gente viu esse livramento, e na hora que eu falei obrigado Espírito Santo, Deus me fez lembrar de tudo isso. E aí mais pra frente, quando já tinha passado o centro de Ubatuba e tal, ainda dentro de Ubatuba a gente parou num restaurante. O Lucas falou que não estava bem, que estava com dor de barriga. De todo esse tempo que a gente desceu a serra, eu ainda estava, muito preocupado. Eu acho que eu nunca passei tanto medo assim, em colocar em risco a vida de alguém igual aquele dia lá na serra. E aí nisso a gente entrou dentro do restaurante, a gente foi direto pro banheiro. E aí eu falei, não quero ir no banheiro. E aí eu vi o Lucas entrando no banheiro. Escutei ele fechando, tinha uma porta, né, fechando. Que dava acesso ao banheiro. Acesso ao banheiro que estava aberta. E depois tinha aqueles... O privativo do banheiro. O privativo do banheiro, né? E eu escutei ele fechando a porta do privativo. Aí eu falei, quer saber, eu vou ir também. Vai lá saber quando que vai ter banheiro, né, pra gente ir na estrada. Então eu entrei, fui no banheiro, quando eu saí minha mãe tava lá. Mas aí nisso eu saí do banheiro, fiquei de frente pra porta do banheiro da mulher e fiquei olhando a porta do banheiro que o Lucas estava pra esperar ele sair, porque eu queria saber como ele tava, se ele tava bem e tal. E aí nisso, eu tava olhando a porta do banheiro e a porta do banheiro simplesmente fechou. E tipo assim, eu fiquei, deve ter sido meu pai que tá lá dentro, deve ter ido orar pelo Lucas, né, algo do tipo. E eu apertei, mãe, o pai tá aqui no banheiro do lado? Aí minha mãe, não, o pai tá lá fora. Aí na hora que eu olhei lá pro restaurante do lado de fora, meu pai tava lá. E eu tipo, nossa gente, que doideira, né, deve ter entrado alguém que eu não vi. E aí nisso eu fiquei esperando o Lucas não vinha. A gente falou, vamos ver se a gente come. Aí nisso a gente pegou uma mesa e eu fiquei olhando pras portas do banheiro pra esperar o Lucas sair. E ninguém saía. Tipo, outra pessoa não saiu, só saiu o Lucas. Só que aí eu falei, se não foi meu pai, foi o Lucas. Mas eu tinha escutado ele fechando a porta também do privativo na outra hora. Foi nada, né? Tipo, desliguei. E acabei nem que contei isso do negócio da porta pro Ela só foi me contar hoje de madrugada, foi. Enquanto a gente tava deitado. E aí a gente saiu de lá, o Lucas não tava bem ainda. E aí quando chegou em Caraguatatuba, o Lucas falou, não, Pastor Paulo, dirige no meu lugar. Não tô bem. E aí o meu pai pegou o carro, o Lucas deitou lá atrás e começou a dormir. E aí, gente, em Caraguatatuba a gente foi abastecer. E na hora que a gente entrou no posto, o homem falou, olha, a Tamoios está interditada, tá tudo parado, estão falando que o carro não tá subindo. Aí, meu Deus, na hora meu coração
Eu falei, Senhor, não vai subir de novo. Já fiquei, né, preocupada. E aí eu já tinha falado, gente, qualquer coisa, eu mando mensagem pro Lucas Road e falo pra ele ajudar a gente, né, dar um socorro e tal. Aí a gente falou, não, mas vamos. Aí eu entrei na internet pra ver se eu conseguia alguma informação, né. E aí o frentista falando, olha, não tem como, que não sei o quê. E aí no Waze aparecia alguns pontos parados da Tamoios. O frentista ainda, eu lembro dele comentar que os carros estavam todos voltando, né? Não lembro, amor. E aí nisso, o GPS ficava jogando toda vez pra gente voltar pelo Oswaldo Cruz. Misericórdia, pesadelo. E aí nisso, então, aí ele falou, então vamos ver se o Lucas Road ajuda, né? Eu falei, eu vou mandar uma mensagem pra ele perguntando se dá pra subir a Tamoios com 1.0. E aí nada desse Lucas responder, meu Deus do céu. Foi Messenger, foi Instagram, eu liguei pra ele, WhatsApp, Lucas, deixa sua internet ligada, viu? Não durma com a internet ligada, às vezes pode acontecer algo. E aí nisso nada de conseguir falar com ele. Aí eu falei, vamos lá, vai gente, vamos lá, vamos ver se vai dar certo. E aí eu entrei na internet, vi que a Tamoios tinha socorro, que tinha guincho, que tinha Wi-Fi pela pista. Falei, bora, vamos tentar ir. Gente, não tava parado a estrada. Tava perfeita a estrada, dava pra subir tranquilamente. Disse meu sogro que ele subiu o tempo inteiro em terceira, quarta. Aí nisso, de repente, o Lucas pergunta pra mim, amor, pergunta pra ele o que ele me deu. Aí a mãe, Nathalie, o que o Lucas tá perguntando? Eu falei, mãe, sei não, o Lucas fala às vezes quando ele tá com sono. E aí, de repente, esse Lucas começa a dar risada, começa a chorar. Aí eu já fiquei preocupada, ai meu Deus do céu, o que o Lucas tem? De repente o Lucas abre os olhos, tipo, não aconteceu nada, tô tudo bem, paz e amor, tipo, tranquilão, né, falando e dando risada. Aí ele, vocês viram? E aí agora eu vou deixar ele contar. Vamos voltar então lá da pizzaria. E agora vem a parte da minha experiência com Deus. Eu entrei no banheiro, fechei a porta do privativo, tava passando muito mal. E daí eu vi, eu não sei quem que eu vi lá, mas era como se fosse um médico de calças brancas. Não era nada assim, a definição de uma calça muito nítida, mas eu via que era alguém que estava de calças brancas ali dentro do privativo ali comigo. E alguém com uma voz muito suave e muito receptível, alegre, né? Sorridente. Sabe quando a pessoa fala com você sorridente, que você sente uma paz? Eu senti algo nesse meu ombro, e esse ombro estava virado para... A parede estava aqui, então a parede estava aqui, meu ombro estava aqui, e é como se eu sentisse um peso assim no meu ombro, falando, com isso que eu te dei você vai ficar bem, então isso daqui vai te curar. E na hora que eu saí do banheiro, eu saí já em estado de sedação. Eu tomo remédio para enxaqueca, e é um remédio que me dá muito sono, para fazer tratamento da enxaqueca. E eu falei para a Nathalie depois, a sensação que eu tive é de quando eu tomo esse remédio e eu fico com muito sono, eu fico meio que aéreo, sabe? E eu fui lembrando do restante da viagem, essa parte que ela falou que ela começou a escrever pro road, eu lembro como se fosse flashes. Então é como se eu tivesse sedado ali, com sono. E depois na estrada já, eu me lembro de eu ver, o carro estava andando e é como se eu visse esse mesmo médico de branco vindo em direção ao carro. E daí eu lembro de eu pedir pra Nathalie perguntar pra ele o que ele me deu, o que ele tinha me dado, né? E de repente, eu até perguntei pra Nathalie se eu tava com o olho aberto, ela falou que eu tava dormindo, tava com o olho fechado. E de repente, ele sorridente ainda vai embora. E eu perguntei pra ela, minha sogra estava sentada do meu lado atrás, a Nathalie estava na frente, eu comecei a perguntar se ela tinha visto ele, né? Gente, não, eu não sei se eu estava dormindo, se eu sonhei, mas vocês não viram? Vocês não viram ele? E eu estava me sentindo muito bem, eu não estava mais com aquele estado, né, de sedação, eu estava me sentindo muito bem, eu não estava sentindo nada. Na hora que ele perguntou, pergunta pra ele o que ele me deu, eu tava com a mão na perna do Lucas,
segurando a perna dele, e eu tava orando por ele, né? Pedindo Deus, livra ele de todo o trauma, né? Ela no banco da frente, né? Com a mão na minha perna, orando por mim. Pedindo pra Deus curar ele, né? De todo o mal, né? Que tivesse acontecido ali aquela noite, né? E ainda ontem ele tava falando, né? Que aí ele via, né? O homem de branco vindo na minha direção, assim, do lado direção do passageiro, né? Tava meu sogro, eu atrás do meu sogro, a Nathalie na frente no passageiro, do lado do meu sogro, e minha sogra atrás. E eu via o homem de branco vindo em direção ao carro. Não era como se o carro estivesse correndo. Era como se o carro tivesse... Eu até comentei com a Nathalie, era a mesma sensação de você ver um guarda policial vindo em direção ao carro. Então era como se o carro tivesse parado e vindo na direção dela. Elas continuavam olhando para frente, normal, mas na hora que ele foi embora, elas viram. Na experiência que eu tive, eu via a minha sogra e a Nathalie vendo esse médico, né, esse homem de branco indo. E até ontem a gente conversava disso de madrugada. Quem? Foi Jesus? Foi o Espírito Santo? Foi um anjo? Quem que Deus mandou? E aí o Lucas dentro do carro falava, eu preciso contar isso no seu canal, amor. Não, eu preciso relatar isso. No seu canal. Só que isso daí pode parecer um ponto, uma experiência assim, que aconteceu do nada. Mas nessa virada de ano, eu e a Nathalie já vínhamos nos planejando, colocando metas no papel, tudo que a gente tem de projeto para 2019. E, sem dúvida, uma das coisas principais nessas nossas metas é intimidade com Deus. E nos aproximarmos mais de Deus e termos testemunhos para contar. E se não bastasse isso daí no papel, durante o dia, enquanto a gente estava no mar, homem gosta de ficar lá no fundo, né? E eu estava lá na frente no mar, a Nathalie tinha ido na areia com os pais dela, de repente ela voltou. E ela até me perguntou, você estava conversando com a família que estava ali? Eu falei, não, por quê? Porque ela falou, não, é que eu vi você mexendo na boca, eu achei que você estava conversando com ele. Daí eu falei para ela que eu estava orando, né? Enquanto eu estava orando, eu estava realmente apresentando para Deus essas nossas metas para esse novo ano. E chegou a noite e eu tive toda essa experiência com Deus, todo esse testemunho. Então, isso traz pra gente uma certeza em quem nós temos crido, que vai muito além de ouvir falar, né? Como o Jó disse, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora eu te conheço de andar com o Senhor. E essa é uma experiência que não foi eu ouvir alguém testemunhando, alguém falando que viveu isso com Deus, é uma coisa que eu vivi. E depois, na hora que a gente estava terminando o Tamoios, para quem já pegou, sabe que lá em cima, depois que você já subiu a serra, tem um mirante, né? Enquanto a gente estava no carro, eu ainda tentando entender tudo que tinha acontecido, eu pedi para a Nathalie, amor, fala pro seu pai que a gente vai parar no mirante, eu queria parar ali com você pra gente orar e agradecer a Deus por essa experiência, né? E daí a Nathalie aproveitou, depois que a gente já tinha orado, meus sogros estavam bebendo água, a Nathalie foi no banheiro e eu virei pro meu sogro e pra minha sogra e falei, olha, desculpa por tudo isso que vocês passaram, mas eu acho que Deus marcou isso daí pra falar comigo, eu precisava disso nesse ano. Porque quando você vive uma experiência assim com Deus, a sua fé aumenta, a sua inspiração para buscar mais a Deus aumenta. Não porque você viu a mão dele te abençoando, mas porque você viu a face de Deus ali. Você viu o próprio Deus ali do seu lado, né? E eu ainda me lembro de falar pro meu sogro, olha, desculpa, eu acho que isso daí foi Deus marcando uma experiência comigo. Foi permissão de Deus a gente ir pelo Oswaldo Cruz e eu acho que se a gente não tivesse ido, talvez eu não tivesse essa experiência. Foi essa experiência que a gente teve esse começo de ano. E é isso, gente. Primeiro testemunho do ano de 2019. Como o Lucas queria muito vir aqui compartilhar com vocês, eu também queria muito compartilhar com vocês. Vocês sabem que o canal aqui é feito de testemunhos, a gente sempre traz testemunhos. E é muito injusto nós termos testemunhos na nossa vida e não compartilhar com os outros. Porque o testemunho aumenta a fé e não adianta aumentar só a nossa fé. A gente quer que acrescente a fé das outras pessoas também. Mas então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês saiam abençoados daqui. Eu fiz várias perguntas pro Lucas, se ele sentiu o cheiro, se ele viu o rosto, ele falou que não, gente. A única coisa que eu me lembro de rosto é do sorriso, mas sem definição assim de face, né?
Então, tipo, a gente fica, né, com muitas perguntas, né? Aí, ao mesmo tempo que a gente fala, nossa, que show, queria ver, né? Ao mesmo tempo daquele temor, assim, sabe? Será que eles estão preparados para ver? Ontem, de madrugada, na hora que a Nathalie falou da porta, a porta fechando e a sensação que tinha alguém lá dentro, e ela esperando alguém sair, não saiu ninguém, e eu tava sozinho lá. Na hora que eu saí do banheiro, eu também tava sozinho lá naquele banheiro. Nossa, é uma mistura de sentimento, uau! Na hora que aí ele falou que não foi ele que fechou, eu fiquei tipo assim, quê? Tipo, quem fechou aquela porta? Se você também está assim como nós, querendo intimidade com Deus, não pare, busque. E não tem uma fórmula mágica. Mandam muita mensagem pra mim, eu falo, gente, não tem fórmula mágica. É orando, é conversando com Deus, é lendo a palavra de Deus. Então, se você quer ter experiência com Deus, viva de acordo com a vontade de Deus, que Ele com certeza vai revelar pra vocês coisas maravilhosas e incríveis. Que vocês não sabem. É. E tudo isso daí é uma graça infinita de Deus, né? Pela pura misericórdia dele. E aí eu vou deixar também aqui o testemunho da Tauana, se vocês ficaram curiosos. E se vocês forem lá assistir, eu não conheço ela, nunca falei com ela, só assisto ela. Mas se vocês forem lá assistir, deixa lá no comentário, vim pela Nathalie Anne, tá bom? Que Deus abençoe vocês, até o próximo vídeo, um beijo e tchau, tchau. Tchau, tchau.